Você sabe de onde vem o seu alimento? A pergunta ela parece simples, mas a resposta ela passa por uma cadeia complexa que começa no campo, envolve muitas mãos e pode ou não ser acompanhada por transparência. Esse é o 4º episódio do Frequência Rural e a gente vai conversar sobre um tema que ainda é pouco conhecido, na verdade, por muita gente, mas que tem tudo a ver com saúde, segurança alimentar e valorização de quem produz, que é a rastreabilidade vegetal. E quem conversa com a gente hoje é o Lucas Ferreira, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Ceará, especialista em agronegócios pela USP-Exalc e em liderança e inovação no agronegócio pelo ICNA, na verdade, né? E o Lucas é diretor de operações da Cisagre, uma agritech, uma startup, não é isso, Lucas? Que ajuda produtores e consumidores a se conectarem por meio de informações confiáveis, desde o plantio até a gôndola nos pontos de venda. Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, Marcel. Um prazer estar aqui falando contigo, falando sobre rastreabilidade hoje, sobre nossa startup, sobre inovação. Prazer demais. Lucas, vamos começar um pouco da tua trajetória, né? Você é agrônomo, me conta aí um pouco de onde vem esse teu interesse pela agronomia. Legal, rapaz, eu não tenho origem nenhuma no agro, tá? Eu sou menino ali de beira de praia, fui criado na beira da praia em Parajuru, em Beberibe, não tive nenhuma conexão, nenhuma raiz ali definitivamente no agro, mas vi uma oportunidade no agro bem interessante dentro da minha formação. Então eu comecei a pesquisar ali um pouquinho no ensino médio sobre o agro, sobre as possibilidades profissionais e vi que seria um bom caminho. Fiz agronomia, né, me formei em agronomia na Universidade Federal do Ceará em 2020 e a partir daí fui para o campo já trabalhando na Cisagre e me apaixonei pelo agro de maneira mais definitiva. Daí uni um pouquinho do que eu gostava muito de trabalhar, né? Então eu fui ali para tecnologia, fui para inovação, para gestão, então a gente foi aí para esse caminho. Qual era a tua visão, mais ou menos, dentro da universidade em relação à questão da inovação? Que às vezes tem cursos que a grade ela não acompanha muito a dinâmica social e econômica, né, do mercado. Sim. Isso é uma reclamação que a gente geralmente tem, pelo menos no meu tempo, né? Como é que surgiu esse teu interesse para direcionar a tua atuação para essa área? Embora você tenha feito especialização em agronegócio, né? Na parte comercial. Sim, na parte da formação, a gente realmente tem uma lacuna ali dentro da nossa formação realmente voltada para empreendedorismo, inovação e tudo mais. Especificamente na agronomia, a gente tem algumas oportunidades dentro da própria universidade, né? Que tem ali a agronômica, que é a parte de empreendedorismo dentro ali da universidade. Mas eu trabalhei especificamente toda a minha formação ali, bem dizer, no estudo ali da parte de economia, na parte de gestão, mais a parte administrativa, na parte de agronegócio. Então, essa veia de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo, eu não tinha ainda ela. Então, eu vi na Cisagre a oportunidade realmente da gente trabalhar essa vertente de inovação, tecnologia e tudo mais. Daí uniu ali a gestão, o controle, a agronomia em si, né, para a gente construir realmente solução a partir realmente da parte prática depois ali da universidade. Saiu da universidade, já foi direto para a Cisagre? Já fui direto para a Cisagre, né, a gente sentiu, eles convidaram, né, para trabalhar ali na Cisagre, na parte comercial, e a partir dali não saí mais, né, fui picado realmente pelo esse ecossistema de inovação e não teve mais saída. Então a partir dali fui convidado para ser sócio lá pelos fundadores, pelo Jefferson, pelo Thiago, e a gente começou a desenvolver a nossa plataforma melhor. Naquela época já tinha uma versão da nossa tecnologia, a gente desenvolveu um pouquinho ela e depois a gente rotacionou, mudou tudo completamente, a gente mudou a tecnologia, mudou a forma que a gente apresentava a nossa solução e hoje a gente está tentando escalar aí para o Brasil todo. Pensando sobre esse assunto antes de conversar contigo, eu me lembro que outro dia eu fui ao supermercado atrás de morango. Perfeito. E aí eu fiquei olhando a embalagem do produto e fiquei procurando alguma coisa que me dissesse que aquele morango era seguro. Porque o morango é um alimento que a gente costuma ter uma desconfiança. Todo mundo diz que o morango é o que mais leva agrotóxico, né? Um dos que mais leva agrotóxico. É um produto sensível que pois acaba tendo essa visão. Então eu fiquei procurando ali um selo, não tinha nenhum, não comprei. Então isso é uma forma de pensar a questão da rastreabilidade. Mas essa é uma preocupação que nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem, nem é despertado para isso, né? Não sabe nem o que isso significa.
Que é rastreabilidade vegetal? Boa, Marcel. Primeiro rastreabilidade, né, ela de uma maneira mais técnica, digamos assim, ela é o conjunto de processos que permite eu conhecer a origem e os processos que aquele alimento passou através de dados registrados. Tá? Então, basicamente, de maneira mais fácil ainda, é eu contar a história daquele alimento, desde o plantio daquele produto até o momento que ele chegou ali para o consumidor final. Então, basicamente, eu consigo contar a história do alimento com 4 perguntinhas básicas. O que é esse produto? Então, o que é realmente de fato aquele produto? Qual a cultura? Qual a variedade daquele produto? De onde veio? Qual a origem daquele alimento? Por onde ele passou? Né? Quais os processos que aquele alimento passou? E eu preciso de dados que comprovem todas essas perguntas. Tá? Então, eu preciso ali realmente contar a história daquele produto e a partir daí eu consigo rastrear qualquer alimento. Desde da parte final, desde o consumidor, eu consigo dizer por onde ele passou, por onde ele foi distribuído, por quem produziu aquele alimento. Então, dessa maneira, eu consigo rastrear qualquer alimento, qualquer produto, e dessa maneira eu consigo entender um pouquinho da história e da origem desse alimento. Então, ele é um processo que tem atualizações, não é aquela coisa fixa que a pessoa vai... Normalmente, eu estou falando aqui já do ponto de vista do consumidor. Uhum. Para você entender a rastreabilidade, você vai ali e lê um QR Code que está ali nele. Legal. É isso? A maneira mais prática do consumidor realmente ver essa origem é através do QR Code que algumas embalagens disponibilizam. Né? Então, nossa luta também é de mostrar essa origem através de QR Codes nos produtos a granel também. Então, o QR Code ele deve ter as informações da origem do produto e do processo que aquele alimento passa. Mas muitas vezes lá no supermercado não vai ter. Tá? Então, busca-se realmente ali a informação descrita-se do alimento e tudo mais, um código de rastreio do produto. Geralmente, a gente acompanha o produto com um código único, né, como se fosse a nossa identidade. Esse código geralmente leva para algum lugar onde a gente consegue perceber ali quais foram os processos que aquele alimento passou. Então, dessa maneira, a gente consegue também visualizar na prática, lá na gôndola do supermercado, a origem do alimento. Lucas, por que é importante saber a origem dos alimentos que a gente consome? Legal. Como consumidor, tá, a gente vai realmente ali certificar que aquele produto está apto para consumo. Né? A gente sempre fala que o consumidor ele tem pressionado muito a cadeia do alimento vegetal fresco porque a gente quer saber como foi produzido, de onde veio, quais são os aspectos até sociais daquela alimentação. O consumidor está cada vez mais exigente. A gente quer saber realmente não só de preço, de qualidade, mas também dos aspectos sociais. É por isso que os produtos orgânicos também estão crescendo muito no mercado, que é um produto certificado e tudo mais. Então, a partir desse momento, a gente entende que um produto rastreado ele atende a alguns requisitos de mercado. Eu consigo identificar primeiro a origem. Se eu quiser saber do produtor quais foram os processos que aquele alimento passou, o produtor ele tem ali todas as informações em mãos para comprovar esse processo. Então, o consumidor ele vai ter uma segurança a mais que aquele alimento realmente foi produzido de maneira correta, atendeu a vários requisitos. Produtos certificados têm uma série de regulamentação, uma série de normas que garantem também que esse alimento é mais seguro. Né? Então, dessa maneira, a rastreabilidade ela passa para o consumidor mais segurança. E além de mostrar aí um pouquinho da origem. Né? Às vezes a gente quer saber realmente quem é a pessoa por trás do produto que a gente está colocando na nossa mesa, na mesa da nossa família. Então acaba que essa conexão com quem alimenta, né, a nossa família é bem interessante. Para o consumidor também, para o produtor é muito interessante, para o consumidor essa conexão também é bem interessante. Para ter rastreabilidade, não necessariamente o produto tem que ser orgânico. Não. Não, né? Não. Mas... Hoje a gente tem uma necessidade de mercado. Né? Então a gente tem os orgânicos que precisam aplicar rastreabilidade de maneira obrigatória também. Para conseguir a certificação, a rastreabilidade é um requisito básico. Aí é básico, então. Então a gente precisa, por exemplo, para produtos que vão para exportação, não necessariamente orgânicos, eles precisam também ter esse processo de rastreabilidade do produto. Certo. O mercado exportador exige isso. E hoje a gente tem uma legislação. Né? Hoje a legislação vale para qualquer tipo de produto, inclusive os produtos que são ditos convencionais, que não atendem esses requisitos, tanto de orgânico, que não tem nenhuma certificação, que são os produtos que geralmente a gente encontra com mais volume de produção, mais volume realmente no supermercado. Eles também precisam aplicar a rastreabilidade de maneira obrigatória hoje no Brasil. Como é que começou essa história da rastreabilidade? De onde veio essa... Eu creio que seja uma tendência que, às vezes, ela vem de fora. Sim. E o mercado brasileiro acaba tendo que se adaptar, não é isso? Exatamente. Primeiro que, para exportar,
a gente teve uma demanda aí realmente a nível internacional desse produto com relação à rastreabilidade. A partir da década de 2000 ali, todos os produtos que saíam do Brasil precisavam ser exportados. É uma exigência da União Europeia, que foi inicialmente ali o pontapé realmente para buscar ali essa rastreabilidade. Então começou a necessidade a partir daí. Tá? A gente tem uma necessidade dessa parte de certificação também, mas historicamente aqui no Brasil a gente tem alguns pontos que marcam essa história da rastreabilidade. A gente tem na década de 90 ali também algumas grandes redes varejistas que buscaram já desenvolver o processo de rastreabilidade internamente. Então o processo de rastreabilidade no Brasil ela começou nessas grandes redes, né, nessas empresas privadas que já viam a origem, já viam um processo de rastreabilidade como um processo diferenciado para essas grandes redes. Carrefour, essas grandes, São Luís hoje também tem um processo de rastreabilidade bem desenvolvido, buscam os produtores que têm rastreabilidade. Então essas grandes redes construíram, né, uma série ali de processos que já buscavam dos seus fornecedores essa rastreabilidade. E a partir de 2018 que teve obrigatoriamente a rastreabilidade como um ponto ali de definição para todos os produtores, distribuidores e varejistas. Então realmente a gente teve o início lá na década de 90 com essa busca por diferenciação por essas grandes redes, e só em 2018 a gente teve uma regulamentação a nível nacional para todos os produtores, para todos os distribuidores e varejistas. É uma regulamentação do governo federal. Isso, do MAPA junto com a Anvisa. Então, o MAPA junto com a Anvisa regulamentou, tornou isso obrigatório. Então, a Instrução Normativa 02 de 2018 hoje define e regulamenta a aplicação da rastreabilidade no Brasil, para produto vegetal fresco, que é voltado ali para consumo humano. Então, são hortifrutis, todos os produtos comercializados in natura. Então, hortifrutis, leguminosas, verduras, frutas, então todos esses produtos que são comercializados in natura, vão para consumo humano, precisam dessa rastreabilidade. E hoje a gente já percebeu que não só os produtos ali que são realmente in natura já estão buscando a rastreabilidade para se posicionarem de maneira diferente no mercado também. Então, esses produtores, né, que querem realmente acessar mercados mais qualificados, querem um público mais que é mais selecionado, já usam a rastreabilidade como ferramenta para se diferenciar. Então, esse é um movimento bem interessante. Mas assim, o percentual de produtos produzidos para o percentual de produtos rastreados ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Ainda é bem pequeno. A gente tem um número aí de 2020, né? Como a gente apresentou, de 74,4 milhões de toneladas de hortifrutis produzidos no Brasil em 2020, apenas 3,2% desse total foi de fato rastreado. Então é um problema muito grande que a gente está lidando, principalmente de controle, de transparência, de informação e de segurança alimentar. Então, a partir desse momento que surgiu justamente a necessidade grande aí da normativa de realmente impor aí essa rastreabilidade para a gente conseguir aumentar essa perspectiva de rastreabilidade no Brasil. Então, a gente está falando de processo, né, que vai impactar o consumidor, que vai impactar todos esses órgãos de fiscalização, o produtor. Então, a rastreabilidade ela tende a impactar a cadeia de maneira muito, muito forte. Então, a gente está buscando elevar essa percentagem aí. A gente pode dizer hoje que a maior parte dos produtos que tem rastreabilidade, eles se voltam para o mercado externo? Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente tem essa obrigatoriedade para o mercado externo, mas essas grandes redes também no âmbito nacional, elas cobram produtos de maneira rastreável aqui no Brasil. Então, por exemplo... Mas não é uma coisa que, se você não tiver, eu não compro. Não. Pelo menos na maior parte dos produtos. Depende. A gente tem grandes redes varejistas que precisam da rastreabilidade. Por mais que o consumidor não consiga ver a rastreabilidade lá no final, mas ele precisa obrigatoriamente garantir essa rastreabilidade no estoque dele. Então, essas redes varejistas grandes precisam da rastreabilidade como um requisito para esses fornecedores. É isso que eu ia perguntar. Porque às vezes a gente está na gôndola ali, pega um produto, mas não consegue você olha, no máximo você consegue identificar o município, o endereço onde ele é produzido. Exato. Se ele tem um CIF, né, que é um serviço de inspeção e tal. Exato. Que é a cadeia da questão da agroindustrialização. Para comercialização, ela já é uma coisa difícil. Sim. Né? Assim, difícil que eu digo, ela é uma jornada, né? Sim. Você não é simplesmente produzir. Até que você consiga um selo, aí depois, se você quer ser orgânico, a certificação, sim, depois a rastreabilidade, né? Você acha que, como é que está a difusão, a conscientização
de quem produz a respeito da importância disso tudo. Legal, legal. Esse primeiro ponto, né, no mercado a gente não conseguir ver alguns produtos, é realmente um passo importante que a gente quer mudar justamente também aqui na nossa empresa. Porque realmente, o consumidor, a gente tem a informação do produto rastreado, mas o consumidor não tem acesso a essa informação lá na gôndola. Né? Então, de novo, a legislação ela pede que aquela rastreabilidade seja feita, mas muitas redes ainda deixam aquela informação ali a nível de estoque. Então, o consumidor, que é o principal beneficiado ali com essas informações, não consegue ver. Então, o próximo passo aí é a gente garantir que essa rastreabilidade passe ali do estoque e vá realmente para acesso às mãos dos produtores, dos consumidores, perdão. Com salvas exceções daqueles produtos que são embalados, tem uma rotulagem e tudo mais, que já apresentam ali a rastreabilidade, eles mesmos buscam rotular o produto com a própria rastreabilidade do produto. Né? Então, a partir daí, a gente tem esse primeiro ponto. Eu esqueci da tua pergunta. Se a maioria... como é que as pessoas podem começar a ver isso, né? Se a maioria das pessoas já estão despertando a consciência para isso. Tanto do parte do consumidor, como por parte de quem produz. Quem produz, tá? O produtor hoje, ele está se profissionalizando, né? O produtor hoje a gente tem uma visão de que o pequeno produtor rural ainda está naquela mentalidade ainda pequena e tudo mais, que não gosta de organização, que não gosta de gestão, mas a gente já está vendo que o produtor está buscando se diferenciar. E hoje a rastreabilidade ela vem como um processo de diferenciação. Hoje é obrigatório, mas hoje o produtor ele vê como um processo de diferenciação de posicionamento no mercado. Então, meu produto ele é rastreado. Eu bato no peito que meu produto tem qualidade, os processos que eu utilizo, os produtos que eu coloco aqui na minha produção, tá tudo certinho, tá bonitinho, eu consigo mostrar para o meu consumidor que aquele meu produto realmente está adequado para consumo. Né? Então eu consigo, como produtor, ter toda essa segurança do meu produto rastreado. E para o consumidor a gente precisa falar um pouquinho mais sobre rastreabilidade. É uma coisa de educação, né? É educação. A gente precisa falar sobre o impacto da rastreabilidade para o consumidor e para todo o resto da cadeia. Né? Então, a rastreabilidade ela tem esse poder de impactar toda a cadeia com relação à informação, à segurança alimentar, a parte de fiscalização dos alimentos também é um ponto muito forte que a gente precisa sempre pontuar, porque realmente vai permitir ali identificar onde os produtos irregulares estão presentes, né? E dessa maneira a gente garantir mais segurança dentro dessa cadeia. Então, realmente, a gente precisa falar um pouquinho mais, precisa discernir esse conhecimento para os consumidores. Tá? Então, um dos objetivos da CESAGRE, inclusive, é fazer essa conexão do consumidor com esse produtor rural. Né? A gente emite a etiqueta de rastreabilidade com o QR Code ali, a gente sempre busca que os produtores consigam explorar isso da melhor forma possível. Que os parceiros consigam explorar esse QR Code, mostrar ali para o consumidor, para os parceiros e tudo mais, porque quanto mais a gente fala sobre, mais a gente dissemina essa informação e mais valor a gente agrega ao produto. A empresa também vai criando o mercado. Né? Exato. Criando e educando, né? Exatamente. E informação é a fonte primária ali para a formação de mercado, né? Para crescimento de mercado. Né? Então, se eu coloco mais informações sobre a origem do meu alimento, eu facilito que aquele consumidor compre mais fácil, compre de mim mais vezes, ele tem mais segurança, consegue ter ali aquele discernimento de que o meu produto realmente é adequado, e ali eu consigo fortalecer toda uma cadeia, inclusive produtiva. Acho que o debate sobre a rastreabilidade, ele é precedido pelo debate sobre a consciência sobre o alimento que você consome. Sim. Se o meu produto ele é in natura, se o meu produto ele é agroindustrializado, mas ele não é um alimento ultraprocessado, né? Acho que e o avanço dos ultraprocessados ele é uma coisa avassaladora, né? É uma coisa avassaladora, não tem um precedente nesse aspecto. Mas me diga uma coisa, qual é o comparativo com outros países em relação à rastreabilidade? O Brasil tem, você falou aqui, 3,2% dos produtos, das milhões de toneladas de hortifruti, que são 74 milhões, só 2,4 milhões são rastreados. Isso. Né? Em outros países, quais são as referências nessa questão da rastreabilidade hoje no mundo? Bom, hoje a nível internacional a gente tem a rastreabilidade também como tendência. Né? Então essa parte de transparência de informação e tudo mais, a gente realmente vê que é um movimento internacional que busca realmente mostrar a origem do alimento. Eu não tenho em números essa comprovação, tá? Esses números realmente em âmbito internacional, mas só o fato do Brasil ter uma legislação voltada para isso, a gente consegue equiparar os produtos nacionais com produtos internacionais. Então imagina,
A gente tem a globalização aí com muitos produtos, muito produto de extrema qualidade, sendo exportado, sendo produzido com ampla qualidade, pode entrar no mercado nacional aí a qualquer tempo e competir acima aí com os produtos que já são produzidos aqui. A gente está falando do Brasil, um produto produzido aqui é de extrema qualidade, consegue realmente apresentar qualquer tipo aí de patamar que um produto internacional consiga apresentar. Então, só o fato da gente ter uma normativa, de ter um padrão ali de controle de rastreabilidade que define isso internamente no nosso mercado, já coloca o nosso produto ali, ó, tete a tete com os produtos vindos internacionalmente. Então, o fato da gente ter essa norma, né, garante também que os nossos produtos produzidos internamente consigam bater de frente ali em qualidade, em conformação de produto com os produtos internacionais. A Cisagre nasceu a partir dessa normativa, digamos assim, né? A partir de um espaço de mercado que a normativa do Ministério deu para vocês, né? Ela abriu ali um horizonte, né? Exatamente. Mas como é que foi o processo da empresa? Nasceu? Como é que... Legal, conta aí um pouco legal, como é que é o legal. trabalho de vocês. O que é que a Cisagre tem de diferente? Uma startup geralmente é uma empresa nova que tem uma ideia legal para ser... que resolve uma dor, né? Mas conta um pouco como é que é a trajetória aí da Cisagre. Legal. A gente tem alguns fundadores, né? A gente tem dois fundadores, o Jefferson e o Thiago, e eles são agrônomos e trabalham com certificação de produtos orgânicos, né? Então, o Thiago também é produtor. Então eles vêm da certificação. Eles vêm da certificação. O Thiago, ele é produtor rural também, a família dele produz há mais de 25 anos na Serra da Ibiapaba. Então, eles são produtores orgânicos, então ele sentia a dor da necessidade da rastreabilidade na ponta, como cliente ali, como produtor rural. E ele trabalhando como agrônomo com certificação, os dois, né? Quais são os produtos que eles produzem? Pergunto logo. Ele produz tudo, ele produz hortifruti no geral, né? Então é realmente aquela base ali, realmente mais de 50 itens eles têm ali dentro da cesta deles, então realmente produz um pouquinho de tudo, folhosas, frutas, verduras. Tudo orgânico. Tudo orgânico. Massa. Então é uma produção bem bonita, a gente nasceu dentro de uma produção orgânica, né? A gente consegue dizer que a nossa startup nasceu lá dentro, então a gente consegue sentir a dor realmente de quem produz, de que precisa comprovar a rastreabilidade, né? Então, eles passaram por essa necessidade com produtores e depois viram essa necessidade em outros produtores que eram clientes deles. Então, para aqueles produtores que precisavam passar pelo processo de certificação, precisava da rastreabilidade e era feito no caderninho, no máximo tinha uma planilha eletrônica. Nas inspeções era difícil, que não conseguia achar os documentos, não conseguiria mostrar ali o caderno de campo. Quando ele sofreu uma inspeção. Exatamente. Porque isso era um processo feito assim... É corriqueiro. Um processo de produtos orgânicos precisa passar por inspeção pelo menos 2 vezes por ano, né? Então eles são auditados internamente com relação a esse processo. E a rastreabilidade é a base dessa inspeção, tá? Então, muitos produtores tomavam a chamada não conformidade, não conseguiriam apresentar todos os requisitos ali que eram necessários para comprovar ali o processo daquele alimento. Então, eles viram que estava muito difícil. O pessoal estava perdendo ponto, estava tomando não conformidade. Precisamos criar ali uma ferramenta... Perde o selo, é isso? Perde o selo, tem a possibilidade de perder o selo. Se não conseguir consertar em tempo hábil, ele tem a possibilidade de perder o selo de orgânico, né? Certo, então, aí eles começaram a perder. Tinha essa necessidade. Rastreabilidade mais efetiva, mais rápida, mais prática. Então, surgiu ali uma planilha eletrônica automatizada. Então, a nossa startup surgiu de uma planilha eletrônica. Depois que veio ali realmente a plataforma Cisagre, onde a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que pudesse auxiliar nesse processo como um todo, tá? Então, a gente veio dentro de uma propriedade orgânica, sentimos a necessidade na prática também de vários produtores que eram clientes de certificação e depois a gente construiu a nossa solução. E a partir daí a gente está expandindo a nossa plataforma, melhorando cada vez mais e se diferenciando dos concorrentes justamente nessa atenção, nesse cuidado que a gente apresenta na nossa plataforma. É realmente uma plataforma que apresenta funcionalidades completas, né, do plantio à venda do produto. Foi uma plataforma pensada para facilitar todo esse processo de auditoria, né, que a gente vê muito isso no campo, na prática. Então, os produtores conseguem comprovar o seu processo ali de produção em poucos cliques, né, consegue gerar os relatórios ali de maneira muito rápida, muito efetiva, né, e ainda consegue se conectar com o consumidor final através de uma plataforma totalmente personalizável, né. Então, no final do processo, a gente consegue emitir uma etiqueta de rastreabilidade. Essa etiqueta tem o QR Code e o consumidor consegue ver toda a história do alimento.
O produtor consegue colocar a fotinha dele lá, foto do time, foto dos produtos, tem a parte técnica de rastreabilidade, de onde veio, para onde foi, o mapa bonitinho lá, de onde foi exatamente produzido e o caminho percorrido para o alimento. Quando que foi plantado, quando que foi colhido, quando saiu da propriedade, para onde foi. Informações que são atualizadas constantemente. Exatamente. Cada lote de produto que é produzido pelo produtor, que é comercializado, tem as informações de rastreabilidade atualizadas. Então, cada lote tem sua identidade específica. Então, na prática, como é? Ele é um sistema, eu sou produtor. Então, eu chego para a empresa e digo, olha, eu quero ter rastreabilidade no meu produto. Eu quero comprovar isso. Na verdade, ele já deve ter, mas ele precisa comprovar, não é isso? Legal. Primeiro que ele precisa atender a alguns requisitos, tá? E a nossa plataforma ela foi feita para auxiliar também nesse processo. Então, o produtor, ele vai organizar a sua propriedade, né? Então, a gente sempre parte do pressuposto de que... Vocês visitam em loco, não? A gente consegue dar toda a parte de instrução de maneira remota, né? Então, se alguns produtores quiserem esse aporte também presencial, a gente consegue fazer. Mas nosso processo geralmente é remoto, tá? Mas vai depender muito do perfil do cliente, da necessidade dele. Mas o produtor, ele vai passar por um processo onde ele vai organizar toda a propriedade, né? A gente sempre parte do pressuposto de que rastreabilidade é controle e gestão. Então, ele precisa ter uma organização básica ali. Definir o croquis da sua área, quais são os insumos que ele utiliza, os serviços que ele utiliza, os clientes que tem dentro da carteira de cliente deles, a cultura, a variedade, as embalagens que ele utiliza. Então a gente coloca essas informações no sistema para facilitar toda a parte de lançamento no dia a dia. Depois vai para o lançamento propriamente dito. Então, a partir do momento que ele abre uma safra, por exemplo, no campo, ele vai abrir uma safra no nosso sistema também. Então, ele abriu esse espaço lá no nosso sistema e ele vai armazenar, lançar todos os dados de produção a partir daí. Inclusive, assim, ele declara lá que ele usou um bioinsumo, que ele usou um defensivo, que ele usou Exatamente. A data de aplicação, tudo isso também? Exatamente. Todo esse processo que ele faz dentro da produção, do plantio à venda do produto, ele coloca dentro da plataforma, né? Que é o chamado caderno de campo do produtor. É onde ele vai dizer quando plantou, quanto plantou, que cultura plantou, a variedade desse produto e todas as aplicações e manejos que ele fez ali no decorrer dessa produção. Então, uma irrigação, uma poda, todo esse processo ele precisa colocar dentro desse caderno de campo e ele consegue fazer isso dentro do nosso controle, né, dentro da nossa plataforma. Então, ele vai ter todas essas informações da produção ali quando e onde ele quiser, né, através dentro da plataforma Cisagre. Aí ele vai alimentando com imagens também? Tem algumas funcionalidades que dá para subir imagens, né? Então, por exemplo, a gente tem o nosso módulo de ocorrências, né, que basicamente foi feito ali para o produtor colocar aqueles registros que impactam diretamente a produção, não necessariamente do ponto de vista de rastreabilidade, mas que impacta a produção. Por exemplo, um ataque de pragas. Ele consegue registrar dentro do sistema e consegue subir as fotos ali do que ele está visualizando de ataque de praga, consegue colocar no sistema e gerar um relatório bonitinho lá, com toda a descrição do que ele está vendo e as imagens do que ele está registrando. Então ele consegue também ter essa facilidade visual de registro das operações que estão acontecendo dentro da sua produção, tá? E no final do processo ele tem toda a parte de análise desses dados, né? Então hoje no sistema a gente tem mais de 8 tipos de relatório, desde esse super detalhado, que é o caderno de campo, que tem toda a parte de custo de produção também, que é um ponto super importante da gente falar, né, que a gente consegue anexar toda a parte de custo de produção e ele saber exatamente o custo da sua safra, certo? Muito produtor não tem isso, né? Aí não sabe se está tendo lucro, se está tendo prejuízo. Infelizmente, é uma realidade do nosso setor. Muitos produtores ainda não detêm controle sobre o seu processo produtivo e não sabem realmente o que está lucrando, onde que está errando, onde está colocando de mais, onde está colocando de menos. E a nossa plataforma vem justamente para facilitar esse processo. Ó, tá aqui a rastreabilidade, eu consigo fazer a rastreabilidade, comprovar a rastreabilidade. Mas eu consigo também ter outros benefícios através da rastreabilidade. E uma delas é esse controle de custo de produção, essa gestão facilitada que a gente entrega também. Então ele consegue ter relatório de produtividade, relatório de custo por safra, por talhão, por área ali de maneira geral. Né? Então ele consegue ter o custo de insumos separados, de atividades dos operadores, de vendas. Então é um universo de dados ali que ele mesmo colocou no sistema que vai retornar para ele de forma ali totalmente organizada para ele facilitar ali a gestão da unidade produtiva dele. Então a plataforma ela foi pensada para rastreabilidade, o nosso core que a gente fala é rastreabilidade, mas a gestão caminha junto e a gente construiu a plataforma justamente para facilitar essa gestão. E qual é o tipo de perfil de cliente que a empresa tem? Hoje a gente trabalha com todos os perfis de produtores.
tá? Então a gente trabalha com pequeno, médio e grande produtor, independente aí do porte dele, ele consegue utilizar a plataforma Cisagre, né? Hoje a gente tem os ditos clientes ideais, né? Como empresa, a gente sempre busca ali aqueles clientes que já buscam aplicar rastreabilidade de maneira mais forte, né? Justamente os produtores orgânicos, produtores que têm algum tipo de certificação, produtores que exportam, são os nossos públicos ali que têm maior aderência. Mas hoje na nossa base a gente tem todo o perfil de produtor, né? Que querem realmente aplicar rastreabilidade, ou que a rastreabilidade não é 100% necessária agora, mas quer um controle efetivo da produção. Então a gente tem diferentes tipos de perfis. Legal. O agricultor familiar, que é um do foco principal aqui do nosso podcast, tem esse desafio. Tem o desafio de primeiro aprender a produzir com previsibilidade, depois... Como é que vocês têm cliente nessa área, cooperativas? Como é que a agricultura, vocês enxergam a agricultura familiar, que às vezes ela tem uma dificuldade maior de acompanhar, né? Toda essa exigência de mercado. Exato. Por sinal, hoje, nosso maior número de clientes são produtores pequenos, de agricultura familiar. Né? Então, hoje a gente busca realmente construir uma solução que é para todo mundo. Tá? Então, nós como empresa de tecnologia, nós como uma startup, a gente precisa pensar numa solução totalmente acessível. E então, a Cisagre hoje é uma solução extremamente acessível, onde ele consegue acessar pelo computador, consegue acessar pelo celular também. E esses produtores têm tido realmente uma aderência bem interessante. A gente entende que o produtor ele tem uma certa dificuldade ali. Eu acho que ele tem mais dificuldade com gestão em si da propriedade do que com a própria tecnologia. Mas ele sempre tem ali um aporte operacional. Ou é a mulher dele, ou o filho dele, ou o sobrinho, ou ali alguém que está trabalhando junto com ele, que tem esse conhecimento, mais essa facilidade. Então ele já vai delegando essa função porque ele sabe que é importante. Tá? Então hoje a gente já entende que o produtor familiar, né, ele já tem uma visão diferente sobre a sua unidade produtiva. Não é porque é familiar que vai ser desorganizado, que não vai ter uma perspectiva de negócio a longo prazo. Então ele já está buscando se organizar e apresentar isso para o mercado de maneira mais organizada. Boa parte do portfólio de cliente de vocês, ele dá para dizer se ele vende mais para fora, para dentro, como é que é? Hoje mais para dentro. Hoje a gente tem 2, 3 clientes que trabalham com exportação diretamente. Né? Então a gente tem uns produtores que são maiores, que realmente tem um perfil de mais empresarial, que realmente exporta esse produto, mas a maioria, a grande parte, é para o mercado interno. Muito legal. Qual é o benefício assim, para o agricultor que usa a Cisagre? Ele pode colocar isso como um diferencial no produto dele? Legal. Primeiro que ele vai ter uma gestão extremamente facilitada do processo dele. Né? Muitos produtores, como a gente falou lá no início, ele começa ali a anotar no caderninho, ou nem anota, deixa na cabeça mesmo, não tem gestão nenhuma. Primeiro processo, organização. Certo. Então a gente vai definir ali que ele vai ter todas as informações da propriedade dele em um único espaço, ele vai conseguir acessar isso quando e onde ele quiser. Tá? Então é um processo onde ele vai primeiro ter um processo organizacional de controle mais facilitado. Primeiro que ele vai atender requisitos de legislação. Né? Então ele vai conseguir, através da plataforma, atender todos esses requisitos. Então vocês ajudam ele a entender o que a legislação exige para que ele possa atender. Exatamente. Hoje a plataforma foi feita justamente para facilitar esse entendimento e esse atendimento. Né? Então acaba que a plataforma foi pensada para esse fim. Esses produtores que têm esse processo de certificação, a outra vantagem é justamente essa facilidade de comprovação dos seus processos. Eles conseguem realmente, ali através da plataforma, em poucos cliques, registrar e mostrar todo o processo produtivo de maneira muito fácil. Então a gente tem cliente que fala, Lucas, às vezes eu faço RI aqui do meu auditor porque eu em poucos cliques mostro a rastreabilidade para ele e está tudo certo. Rapidão, comprovei, tá tudo maravilhoso. Que realmente é uma dor do produtor e ele sente essa dificuldade. E os próprios inspetores têm essa dificuldade até de avaliar os produtores. Então, os inspetores que estão lá e têm o aporte da tecnologia, faz o processo muito mais rápido, mais prático, está tudo correto. Né? E tem toda essa parte da acessibilidade. Né? E tem a minha propriedade na palma da mão. Se eu quiser ver todas as dados da minha propriedade, eu abro aqui um relatório e vejo como é que está. A gente tem um cliente de produção de caju, que é uma agricultura familiar também, em Aracati, e acaba que o filho dele detém o controle da propriedade lá de Brasília. Então eles estão em Aracati, o irmão dele detém o controle da operação,
e ele acaba fazendo o controle lá de Brasília. Então registra toda a operação, faz todo o processo, emite romaneio, tem os relatórios bonitinhos lá. Tudo então é uma lindo. ferramenta de gestão, efetivamente. Né? Efetivamente. Porque a rastreabilidade, ela pressupõe a organização. Exatamente. A gente fala que não existe rastreabilidade sem controle, não há rastreabilidade sem gestão. É uma coisa intrínseca à outra, não tem como separar, tá? Então, uma coisa depende da outra, tá realmente tudo acontecendo ao mesmo tempo. Para mim aplicar rastreabilidade, eu preciso de ter controle do meu processo. Então, a gente vai explorando todas essas possibilidades junto com o produtor. Muito massa. Para o consumidor final, o que é que muda quando o alimento tem a rastreabilidade? Ele vai ter essa certeza de que o produto realmente ele é seguro. Né? Então, ele com os próprios olhos dele, né, consegue ver através das informações de onde veio aquele alimento. E se ele quiser mais informações, ele pode entrar em contato até com esse produtor. Quero conhecer mais essa origem. E geralmente quem tem rastreabilidade, o produtor que tem esse processo, ele quer ser visto mesmo. O meu produto aqui é de qualidade, meu produto tem processo, meu produto eu consigo bater no meu peito e dizer, meu produto foi produzido lá em Guaraciaba do Norte, dentro de tais requisitos, e está aqui a minha comprovação. Então o consumidor ele vai ter toda essa segurança, ele vai facilitar também a tomada de decisão dele no processo de compra. Então eu, por exemplo, prefiro comprar um produto que é rastreado, ou até mesmo que passa por algum tipo de inspeção, do que um produto que eu não tenho segurança nenhuma de onde veio ou que o processo passou por ele. E ele não encarece o produto? Não é para encarecer o produto, tá? Então vai basicamente um processo que é destinado ali para esse controle mais efetivo e não deve encarecer o produto pro consumidor final. Agora você me diz, como uma startup, a Cisagre, ela vocês têm conseguido uma visibilidade para a empresa, né? Sim. E como é que isso tem se refletido em termos de crescimento para vocês? Legal. Hoje a gente disse que a gente está posicionado dentro de um ambiente que é tendência, né? A rastreabilidade no Brasil é tendência, tecnologia é tendência, inovação é tendência, todos os assuntos que a gente trata hoje em vários setores relacionados à inovação, à tecnologia, e a gente conseguiu se posicionar muito bem com relação a isso dentro do nosso estado, e agora a gente quer expandir isso para todo o país, né? Então, a gente esteve mês passado em Rondônia também, abrindo o mercado por lá para conhecer um pouquinho do mercado de cacau, um pouquinho do mercado de café, né? Então, a gente está querendo realmente buscar expandir essa possibilidade do âmbito regional, né? Do âmbito estadual para realmente um âmbito mais nacional e levar a rastreabilidade para todos os produtores. Mas a gente tem conseguido se posicionar bem com parceiros relevantes como o Nutec, com o próprio SDA, que a gente estava em evento hoje, apresentando um pouquinho da nossa solução. O próprio BNB também, a gente já fez projeto juntos, a Embrapa, que inclusive esse ano lançou uma publicação onde a gente participou efetivamente do processo. Muito massa. Então a gente tem se posicionado de maneira bem interessante para consolidar nossa solução, mostrar que a Cisagre é uma empresa séria que o consumidor e que o produtor consegue utilizar de maneira efetiva. Porque eu vi na tua apresentação que a Cisagre ela tem diferenciais em relação aos concorrentes, né? Sim. Como é que vocês têm olhado para essa concorrência para poder utilizar esses flancos para crescer? Exatamente. Hoje a gente tem alguns concorrentes dentro do nosso mercado, né, mas a Cisagre... Mas ele não é um mercado assim muito disputado. Até porque tem muito espaço para crescer, né? Tem muito espaço. O mercado agro é gigantesco, né? Então a gente tem mercado para todo mundo. E a gente sempre fala que a gente está inserido no oceano azul. Né? Então tem muitas possibilidades, a gente consegue se diferenciar de muitas maneiras e a gente busca se diferenciar justamente com essa proximidade com o produtor rural. A gente busca esse entendimento que a gente teve dessa proximidade de ser criada, né, dentro de uma propriedade rural para a gente conseguir essa proximidade com nossos clientes. Tá? Então a gente cria realmente uma solução de produtor para produtor que foi pensada dentro do processo dele e a partir daí a gente consegue esse nível de intimidade que acaba conectando com a nossa empresa. Como é que está sendo essa parceria com o Nutec? Legal. A gente está no projeto agora Você de Pitec, né, da Nutec. A Nutec vem aí com toda essa expertise em desenvolvimento de projeto, pesquisa e desenvolvimento. Né? A gente está iniciando a nossa jornada agora dessa edição, né, de 2025 e tem sido maravilhoso já. Então a gente já está acessando o conhecimento da Nutec com todo esse conhecimento e esse respaldo que eles apresentam do ponto de vista científico. E agora a gente vai desenvolver, inclusive, outras soluções, outros módulos voltados aí para pesquisa e desenvolvimento de maneira mais forte para a gente anexar a plataforma Cisagre e a gente conseguir desenvolver isso.
Tá? Então, hoje, a Nutec tem sido essencial para a gente do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento. Né? Hoje, a Nutec é o nosso aporte. Novas soluções. A empresa pode agregar dentro do hall de serviço que ela já presta. Exatamente. Hoje, a Nutec vai ser a nossa base ali para desenvolver novos processos, os nossos novos módulos. Né? Então, tanto do ponto de vista de negócio, né, com conexões, com possibilidades de negócio, como na criação e desenvolvimento em si dos novos módulos. Né? Então, a gente vai pensar juntos ali em algumas soluções, já tem algo nascendo ali. Ontem mesmo a gente já estava reunindo e vendo algumas possibilidades bem legais, já trazendo essa expertise deles com análise de resíduos, inclusive de alimentos, trazer isso para a parte de rastreabilidade, já dando um pouquinho de spoiler. Então, já tem alguma novidade ali sendo construída e, se Deus quiser... A questão do aproveitamento de todo o material ali que às vezes sobra, né? Também é interessante também a rastreabilidade desses produtos ali que de alguma forma se vincula com as outras startups que trabalham com resíduos de produtos, né? Rastreabilidade de produto processado, de agroindústria e tudo mais. Então, tem uma possibilidade ali de mundos que a gente pode trabalhar com a Nutec e com as empresas que são parceiras da Nutec, né? Mercadologicamente, como é que vocês estão dentro do planejamento de vocês? Deve ter um planejamento estratégico, né? Como é que vocês estão pretendendo crescer em termos de volume, de... Legal. Cara, hoje a gente tem uma atuação aqui no estado do Ceará, né? Obviamente, onde a gente nasceu. A gente nasceu dentro da Ibiapaba, que é o maior polo de agricultura do estado. Né? Então, a gente nasceu muito bem posicionado. Né? Então, a gente tem acesso a muitos produtores, tem uma gama de produtores na região onde a gente nasceu. Nosso objetivo é expandir isso de maneira regional. Né? Então, a nível de Nordeste, a gente tem vários polos de agricultura super interessantes para a gente conseguir explorar. Que já é criar o mercado, né? Exatamente, que já é um mercado gigantesco por si só. E a partir daí, explorando outras possibilidades em todo o Brasil. Tá? Então, hoje a gente quer fortalecer muito a nossa comunidade aqui no estado, aumentar a nível Nordeste para algumas regiões de Petrolina, Rio Grande do Norte, ali região de Mossoró que produz muito, melão, por exemplo, tá? E depois partir ali para o Brasil todo. Hoje a gente já meio que atua em todas as possibilidades, mas a gente estrategicamente quer crescer regionalmente para depois expandir, tá? Criar uma cultura realmente aqui nossa, para depois expandir ali para o Brasil todo. O que é que vocês têm uma dimensão do que existe nesse ramo fora do país e o que é que vocês vislumbram que é uma coisa que aqui ainda falta crescer? Olha, são muitas empresas que trabalham a rastreabilidade? Olha, a gente tem algumas empresas aqui no Brasil, tá, que trabalham... No Ceará, só vocês? No Ceará, nós somos a primeira, né, até onde a gente tem conhecimento, nós somos a primeira... Pioneiros, né? Que construiu soluções efetivamente de rastreabilidade vegetal, né, então a gente pode dizer que é uma solução realmente cearense, mas em âmbito internacional, eu não sei o número de empresas, realmente de soluções que tem desenvolvida, mas sem dúvida nenhuma é a tendência. Tá? Então a gente tem realmente algumas empresas aí mundo afora que fazem esse processo, né? E a gente vai aí tentar buscar também se diferenciar dessas pessoas para quem sabe um dia a gente internacionalizar a nossa solução. Legal. E para quem está ouvindo e quer conhecer mais ou até começar a usar essa plataforma, por onde é que começa? Legal. Primeiro tem que falar com a Cisagre, né? Tem que contactar aí a gente. A gente está disponível nas redes sociais, aí, @Cisagre. Tem o nosso site também, www.cisagre.com.br, que dá para acessar nossos contatos por lá também. E a partir daí, vocês entram em contato com a gente e a gente já começa todo o processo convencional aí de apresentar o que é a solução, né, para esse potencial cliente e mostrar todos os benefícios. Aqui na Cisagre, a gente tenta fazer da maneira mais prática e objetiva possível. O produtor realmente não tem tempo, é meio corrido ali e tudo mais. Então a gente tenta adaptar ali a realidade do produtor, mas basicamente hoje para conseguir a Cisagre é um processo muito simples, né? Então a gente faz reunião basicamente de alinhamento ali, fechou, fazemos a implementação do processo, coisa rápida, a plataforma é super prática, super usual, então ele vai ter uma adaptação ali bem rápida também com relação à utilização da plataforma Cisagre, afinal foi pensada para ele. Intuitiva, né? É intuitiva, então acaba que esse processo de implementação é rápido. Geralmente a gente faz uma reunião de implementação, daí ele já começa a operar o sistema a partir daí. Lucas, para a gente ir encerrando aqui a nossa entrevista, se você pudesse deixar uma mensagem sobre a importância de as pessoas saberem de onde vem o alimento, o que é que você diria? Rapaz, hoje a origem do alimento, ela diz muito sobre tudo, né? Então, quando a gente fala sobre origem, a gente está falando sobre uma história de alguém que está produzindo aquele produto. Aí o nosso objetivo da Cisagre é justamente esse também.
né, mostrar quem está por trás daquele alimento. Daí a gente sempre fala da importância de valorizar, né, da gente como consumidor valorizar quem produziu o alimento que nos nutre. Né? Então a gente está falando aí das pessoas que alimentam o mundo, dos produtores rurais, que hoje não têm o valor devido, né? Então nosso objetivo também, através da rastreabilidade, da transparência de informação, é colocar o produtor ali nesse patamar de importância que ele merece. Então, como consumidores, valorizem, né, o produto que vocês estão consumindo, deem realmente mais visibilidade para quem tem se preocupado com mostrar essa transparência, esse valor agregado desse produto, essa diferenciação comercial, né? Então, o primeiro passo, a minha dica seria valorizem quem está produzindo esse alimento, porque realmente é um trabalho muito difícil e só o fato dele estar mostrando ali para você significa que ele realmente tem orgulho do que está produzindo e tem ali a consciência de que quer produzir mais, melhor e de maneira mais segura para alimentar todo mundo. Então, valorizem os produtores, porque realmente é um processo bem complexo. Então, a rastreabilidade aí vem para mostrar esse processo também, né, de origem, de importância, de cultura também, que muitas vezes está associada a uma região produtora e tudo mais. Então, valorizem o produto rural. Muito massa. Lucas, muito obrigado aí pela tua entrevista, pela tua presença aqui no nosso podcast. Portas abertas aqui quando vocês quiserem voltar com mais novidades. E é isso. Eu que agradeço, doutor. Obrigado, tamo junto e vamos conhecer a origem aí, a história do nosso alimento, né? Então vamos conhecer a Cisagre. É isso aí. Esse foi mais um episódio do nosso Frequência Rural. Se você gostou, compartilha, divide essa informação com quem você acha que se interessa sobre produção sustentável, sobre segurança alimentar, sobre produção de alimentos de uma forma geral, agricultura familiar. Acompanhe o nosso Frequência Rural nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook, em breve em mais plataformas. E até o próximo episódio. Muito obrigado.